Olá! Vamos relembrar o conceito de direito potestativo? Pois bem, direito potestativo é o direito, é a situação que não gera possibilidade de contestação. No âmbito jurídico, a contestação é muito conhecida como a resposta da parte contrária. O direito que a parte contrária numa relação processual tem de ser ouvida. É a tradução do princípio do contraditório e da ampla defesa. Quando você ingressa com uma ação judicial, a parte contrária, o requerido, ele vai ser citado e intimado. A citação é o ato pela qual se dá ciência a alguém de uma relação processual e que essa pessoa é parte desse processo. A intimação é o ato de dar ciência a alguém a respeito da tramitação do processo. Então, na intimação, o requerido, ou seja, a parte contrária, já sabe que tem um processo onde ela é parte e o mandado de intimação vai intimar, vai informar a pessoa a respeito da tramitação do processo. Que ela apresente provas, ou que ela se manifeste em determinado período de tempo, enfim. Então, quando você ingressa com uma ação em juízo, algumas situações geram o chamado direito potestativo. A situação que inevitavelmente gera, indiscutivelmente, esse direito potestativo, a outra parte pode até ser ouvida, mas a resposta da parte contrária não vai interferir na decisão judicial a respeito daquilo que foi pedido. Um exemplo, divórcio. Para acontecer o casamento, é necessário que as duas partes, os nubentes, se manifestem no sentido positivo. Aceita, senhora fulano de tal, senhor fulano de tal, até que a morte separe? Sim, sim. De forma precisa, inclusive. De forma séria e precisa, conforme pressiona o casamento. Na união estável, da mesma forma. Vamos fazer um contrato de união estável? Sim, sim, das duas partes. Ou vamos passar a ter uma união estável, ainda que de maneira informal? Sim, sim, das duas partes. Para o divórcio e para a ação de dissolução de união estável, acontece uma situação oposta, diferente. Então, se você ingressa com uma ação judicial pedindo o divórcio, a outra parte tem o direito de ser ouvida em relação à questão do divórcio. Mas, ainda que a outra parte diga que não quer o divórcio, se você pediu, se você quer, a justiça não pode negar esse direito que você tem, que é de requerer, de pedir e de ter o seu divórcio formalizado. É diferente, por exemplo, no partilho de patrimônio, onde as partes estão divergindo, exemplo, no divórcio ou numa ação de dissolução de união estável, e aí é preciso que as duas partes sejam escutadas, que as provas sejam produzidas. Para o divórcio, puramente o divórcio, ou puramente a dissolução de união estável, quando um não quer, independentemente se o outro quer continuar o casamento ou não, aquele que falou não quero mais, o direito dele tem que ser respeitado. O outro pode até ser ouvido, mas se o outro se manifesta no sentido contrário, aquela pessoa que pediu o divórcio, que requereu o divórcio, a parte autora, o requerente, né, ou a requerente, da mesma forma na ação de dissolução de união estável, ela tem que ter o seu direito respeitado. Ela vai ter o direito ao divórcio. A outra parte pode até ser ouvida, mas a manifestação de vontade da outra parte, nesse sentido, não vai fazer muita diferença. Então, esse é o chamado direito potestativo. É aquele direito que não cabe contestação. Popularmente, nós até remetemos essa questão do direito potestativo no divórcio com aquela fala, quando um não quer, dois não brigam. Então, se um não quer continuar, por exemplo, o casamento ou a união estável, não tem como continuar o casamento ou a união estável. Fica a dica para o exame da OAB.